Bom, hoje eu vou pregar sobre um tema que na verdade tem sido recorrente nas últimas pregações que eu tenho feito. Eu tenho orado ao Senhor pedindo o direcionamento daquilo que Ele deseja falar para a congregação. E no geral o assunto tem sido o mesmo, e hoje não vai ser diferente, mas com outros ângulos de vista, por assim dizer, né? Com outras passagens. O tema da passagem de hoje, da pregação de hoje, vai ser a nossa restauração, não é? E o versículo básico que nós vamos começar lendo aqui, a passagem base, está no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 15. Amém? Então, todos, se assim quiserem, abram em João 21, 15. Último capítulo do Evangelho de João. Jesus aqui já havia ressuscitado. E nós vamos ver aqui o que é que ele vai falar para o apóstolo Pedro. Então vamos ler, não é? Estou lendo aqui na versão NVI. Está escrito assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Amém? Então vou ler até o 19 apenas. E o motivo de eu estar trazendo essa passagem hoje, pelo que Deus falou comigo, é que, às vezes, para não dizer muitas vezes, a gente se perde na nossa bússola. A gente se perde na nossa bússola. Nós nos esquecemos do que é que Deus quer de fato. Nós nos esquecemos das coisas mais importantes. Quando nós lemos o Evangelho de Cristo, nós temos a promessa de um grande reino e de gloriosas riquezas, não é? Se você ler, abram aí todos em Marcos, no capítulo 10, no versículo 35. A síntese dessa expectativa que nós temos desse grande reino e dessas gloriosas riquezas, ela está aqui nessa passagem, não é? Vamos ver aqui a cara de pau do apóstolo Tiago e do apóstolo João chegando para Jesus Cristo e pedindo isso aqui, não é? Então em Marcos 10, 35 a 37, está escrito assim: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Eles responderam: Permite-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Não é? Usaram a oportunidade ali, chegaram antes dos outros, pediram as posições de maior influência no reino. Jesus vai falar: vocês não fazem a menor ideia do que é que vocês estão pedindo. Vocês não entendem o que é que vocês estão pedindo, não é? Mas o Evangelho, ele promete muitas coisas. A nova aliança promete muitas coisas. A lei de Moisés já prometia muitas coisas: provar o melhor dessa terra, não é? Nós governarmos as nações com Cristo, não é? Então havia uma grande expectativa. Mas será que ela era baseada nos preceitos corretos? Uma passagem aqui, mas vocês não precisam abrir, vou citar rapidamente, Lucas 22, 24 a 25, a gente vai ter a mesma ideia sendo trazida aqui. Ele vai dizer assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual era considerado o maior. Aí Jesus vai dizer: os reis das nações dominam as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Então existe essa ideia, essa concepção, naturalmente falando,
de que ser grande é exercer autoridade sobre os outros, é dominar sobre os outros, controlar os outros, ter a honra dos outros. Então, no meio de todas essas coisas que a Bíblia promete, qual seria a mais importante? Será que existe uma coisa que é mais importante? Será que existe uma coisa que nós temos que estar nos lembrando sempre, todos os dias? Veja, Jesus, ele fez diversos tipos de obras. Jesus, ele curou doentes, ele ressuscitou os mortos, ele andou sobre as águas, ele humilhou pessoas arrogantes, colocando ela no lugar delas, mostrando que eles eram tolos. Ele ensinou a sabedoria a pessoas que eram ditas indignas de terem um certo nível intelectual, para pessoas humildes. Ele demonstrou a sua soberania. Ele não era impedido por circunstâncias e nem por questões financeiras. Mas há uma coisa que eu não mencionei aqui dentre as coisas que Jesus fez, que na verdade é muito fundamental, é a mais fundamental de todas. E se nós não lembrarmos disso constantemente, a todas essas demais coisas que Jesus fez e que Ele prometeu que nós faríamos no nome dEle, elas se tornam inúteis. Inúteis. Então, para entender isso, nós precisamos refletir sobre qual foi o grande problema dos apóstolos e dos discípulos quando Jesus estava aqui conosco, na terra. Não é? Falando de outra forma, qual foi a coisa que eles mais tiveram dificuldade de assimilar quando Jesus, ele veio? Não é? Às vezes, nós olhando para esse reino, nós almejamos coisas. Nós queremos fazer as mesmas coisas de Jesus, não é? Coisas sobrenaturais. Ou então almejamos os ministérios. Não, eu quero ser pastor, eu quero ser profeta. Nós olhamos para a riqueza de Deus, vemos que ela também nos é dada por herança e almejamos isso. Mas às vezes não conseguimos entender o propósito. Se o propósito não está claro, tudo fica confuso. Assim como o apóstolo Pedro, na passagem base que nós lemos hoje, ele achava que amava Jesus. E de fato ele amava. Se você ver a dinâmica aqui do texto em grego original que a gente viu em João 21, você vai ver que Jesus pergunta se ele o ama, e a expressão grega vem da palavra ágape. Ele pergunta no sentido de amor perfeito. Já que na última ceia, o que foi que Pedro disse? Eu vou morrer por você. Amor perfeito. Aí Pedro responde o quê? Eu amo o Senhor. A palavra amo ali, ela vem da palavra filéu, que é o amor entre amigos. Então parece, na verdade, que Jesus está perguntando, fazendo alusão àquele episódio em que Pedro falou aquilo ali, eu vou morrer por você. E aí ele só consegue reconhecer o que? A verdade. A verdade é qual? Eu não amo o Senhor tanto que eu achava que amava. Entender isso, meus irmãos, entender isso não é complicado. Essa palavra, ela não é complicada. Não é complexo, você não tem que ter um grande nível intelectual para entender isso. Se isso aqui é realmente o fundamento do Evangelho, como nós vamos ver aqui, se isso fosse complicado, o Evangelho simplesmente não seria acessível. E Jesus, ele pregou o Evangelho para todas as nações da terra. Inclusive, se você começar a analisar o que Paulo escreve na epístola dele, na carta dele aos Coríntios, você vai ver que, na verdade, a igreja começa pelos que são mais humildes intelectualmente e os mais pobres. Não começou pelos que são mais influentes. Então tem que ser uma coisa extremamente simples de ser entendida. E ao mesmo tempo tem que ser extremamente poderoso. Para você entender o quanto isso aqui é relevante, eu preciso trazer para você um contexto sobre essa passagem de João 21. E para isso nós precisamos voltar para João 20 e entender o que foi que aconteceu ali. Se você estudar João 20, eu não vou abordar os versículos em específico, mas eu vou dar um panorama do capítulo 20. O capítulo 20 de João, ele está falando sobre a ressurreição de Cristo. E entre o capítulo 20 e 21, a Bíblia vai dizer que Jesus se manifesta por 3 vezes depois de ressuscitar. A primeira vez é a uma mulher.
A segunda vez é aos apóstolos, quando eles estão trancados, com medo dos judeus. Jesus se coloca no meio deles e ele vai fazer uma coisa que é inédita desde a criação do homem. E você deveria prestar atenção nisso. Lá na criação do homem, Gênesis capítulo 2, Deus ele vai formar o homem fora do jardim do Éden. Se você prestar atenção, o homem foi formado por Deus fora do jardim do Éden, representação dos céus. E ele diz, a Bíblia diz que Deus ele sopra nas narinas de Adão e Adão se torna ser vivente. Aí então, no capítulo 2 ainda, Deus coloca o homem dentro do jardim. Então primeiro o homem é formado, depois o homem recebe o sopro de Deus, aí ele entra no jardim. Quando ele peca, o que é que acontece? Ele perde esse sopro, sai do jardim e depois morre, volta ao pó. Lá no Evangelho de João, nesse capítulo 20, a segunda vez que Jesus aparece, agora aos outros apóstolos, ele vai dizer: Pai seja com vocês, da mesma forma como o Pai me enviou, eu os envio agora. E soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Nenhum dos outros evangelhos sinóticos relata esse episódio. Quando você olha para os outros evangelhos sinóticos, você vai ver, após a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo. Eles não relatam tanto assim sobre o que aconteceu logo após Jesus ressuscitar. Eles falam sobre o que aconteceu quando Jesus estava para subir. E ele vai entregar o que? A grande comissão. Pregar o evangelho e fazer discípulos. Só que se tem uma coisa que a gente precisa ter em mente, é que aquilo que é mais importante é também aquilo que veio primeiro. E há uma coisa muito especial nessa passagem, do versículo 20 e do versículo 21, porque o que está acontecendo aqui foi o que aconteceu logo depois dos apóstolos nascerem de novo. Já parou para pensar sobre isso? Quando uma pessoa nasce de novo, a Escritura vai dizer que ela é um bebê, espiritualmente falando. Você não vai tentar ensinar doutrinas profundas e complexas para um bebê. Você vai ensinar o quê? A Bíblia vai dizer que esse ensino é comparado a leite. Chama de leite espiritual. Por quê? Porque é simples. É essencial. Se não tiver esse leite, ele não vai se desenvolver, vai morrer. Então a primeira coisa que Jesus vai dizer aos apóstolos, quando eles nasceram de novo, a primeira informação que foi dada, o leite mais básico de todos, é qual? Vamos ler aqui. Então João capítulo 20, versículo 21. João 20, 21. Olha o que é que ele vai dizer. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aí olha que é a coisa que ele vai dizer imediatamente após isso. Acabou de nascer de novo, foi batizado em Jesus Cristo. Ele vai dizer: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Se você ler esse texto aqui a princípio numa leitura isolada, algumas pessoas de outras linhas de interpretativas podem querer trazer disso aqui a ideia de que eles receberam a autoridade de perdoar pecados. É óbvio que não é o que ele está dizendo. Jesus está fazendo referência a uma coisa que ele já havia dito antes. Se vocês perdoarem os pecados dos outros, vocês serão perdoados. Se não perdoarem os pecados dos outros, vocês não serão perdoados. A primeira coisa que todo cristão que nasceu de novo tem que aprender é a perdoar. É a coisa mais fundamental de todas, a mais básica de todas. E por conta disso, a primeira aplicação prática que você tem que tirar desse texto aqui é essa: você é mestre em perdoar? Esse foi um assunto que eu trouxe em pregações passadas sobre perdoar, sobre manter a unidade do Espírito.
Só que quando você entende o contexto aqui de João 20, você vai chegar à compreensão que isso aqui não é importante não, meu irmão. Você tem que fazer isso aqui, porque se você não fizer isso aqui, todo o resto é inútil. Não adianta você fazer mais nada. Seja mestre em perdoar. Não existe ofensa que uma pessoa fez contra você que não seja perdoável. Porque se isso for verdade, você não será perdoado e vai descer direto para o inferno. Amém? É pesado, mas é a verdade. E aí, para reforçar essa ideia, nós temos que vir aqui para a carta de Paulo à igreja de Éfeso, né? Abram em Efésios, no capítulo 4, versículo 31. Quando Paulo ele é enviado aos gentios, ele vai como a crianças, ele vai ensinar a crianças, ele trata essas pessoas como a crianças. A tratativa de Paulo com os gentios ela é muito diferente da tratativa de Jesus com os judeus, se você parar para perceber. Quando Jesus ele vem para os judeus, ele vem com açoite, pelo menos para a liderança, toda endurecida pelo engano do pecado. Ele chega para eles e ele esfrega a hipocrisia deles na cara deles. Porque lá em Isaías 6, se vocês se lembrarem, em Isaías 6, o Senhor vai condenar através do profeta Isaías a nação de Israel a um endurecimento de coração. Então eles vão ficar confusos, eles não vão entender mais as coisas. Discernir isso aqui não foi uma coisa que a maioria deles conseguiu fazer. Jesus só foi ensinar isso aqui para eles dessa forma, nessa ordem doutrinária básica, depois deles nascerem de novo. Antes disso, Jesus falava um monte de coisas e eles não entendiam nada. Quando você vai ver Paulo ensinar aos gentios, você vai perceber que as cartas dele são muito mais claras em relação ao que você tem que fazer e o modo como você tem que viver, do que Jesus lidava com a liderança lá, de Israel. Isso é uma coisa muito interessante. Paulo, ele simplesmente desdobra, ele explica, ele aprofunda aquilo que Cristo já falou nos evangelhos, nas cartas dele, de maneira bem clara. E é por isso que eu estou trazendo isso aqui. Em Efésios 4, 31 a 32, ele vai dizer: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Simples assim. Seja mestre em perdoar. Lembre-se da passagem lá dos evangelhos, da mulher, né, a mulher pecadora, que lavou os pés de Jesus, enquanto o outro lá, santo, estava falando no interior dele. Se ele fosse profeta de verdade, saberia que quem está tocando nos pés dele é uma pecadora. Aí Jesus vai ensinar, sabe o quê? Os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Mas quem pouco foi perdoado, pouco ama. Por quê? Porque você só consegue viver o perdão de Deus na sua vida na medida que você entende o tanto de perdão que você precisa. Quer saber se um crente, ele é maduro de verdade? É fácil. É só você começar a conversar com ele e ver se ele enxerga os próprios erros dele, e os defeitos e os pecados. Se você pedir para ele uma lista de defeitos que ele está tentando lidar e consertar no Senhor, ele vai conseguir te dar de imediato. Me dê uma lista dos seus defeitos. Está aqui, ó. Estou lutando no Senhor para vencer isso aqui. Então seja mestre em perdoar. E aí a gente vai para o capítulo 21. Então, após falar para perdoar, o que é que Cristo vai ensinar? Ele vai falar com Pedro. E aí ele vai chegar diante de Pedro e vai expor o problema.
Pedro estava totalmente decepcionado, voltou a ser pescador, tinha desistido. E ele vai e ele faz perguntas precisas para expor o problema, que tocam bem na ferida. Só que diferente, dos religiosos, a intenção de Jesus Cristo não é só tocar na ferida, é expor a ferida e apresentar a resolução. Se lembrem lá das cartas de Cristo às igrejas da Ásia, em Apocalipse. A cada igreja, ele vai falar do problema, mas logo depois ele vai falar a solução. E vai dizer o que é que vai acontecer se eles não colocarem em prática. Então ele traz o problema e ele traz a solução. E ele vai dizer, você me ama? Ele vai dizer, Senhor, eu não te amo como achava que amava. Qual é a solução? Qual é a solução? Cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. E não é uma vez, não, é 3 vezes. Lá em Isaías 6, santo, santo, santo. Pastor Tasso costuma falar que é 3 vezes que é para vencer a surdez moral. 3 vezes para você se lembrar disso pelo resto da sua vida. Você quer ser como Cristo? Perdoe os outros e cuide dos outros. Aí você vai ser como Cristo. Todo o resto, meus irmãos, todos os outros ministérios, profecia, ressurreição dos mortos, curar doentes, falar em línguas estranhas, todas as demais coisas dependem disso aqui. Se você fizer essas coisas e não fizer isso aqui na sua vida hoje, você não sabe o que você está fazendo. Você não está entendendo para que você foi chamado. Então, cuide dos seus irmãos. Por quê? Você consegue perceber que perdoar e cuidar é essencialmente o ministério de Cristo? Perdoar e cuidar foi o que Cristo fez por você. É o que Ele está fazendo por você agora. Cristo não veio em primeira instância e nem em última instância para fazer coisas extraordinárias do tipo que impressiona você, não. Ele veio para lhe perdoar os pecados e cuidar de você como bom pastor. E é isso que ele está falando aqui. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Abram lá. Carta à igreja da Galácia. Capítulo 6, versículo 2. Olha o que é que Paulo vai dizer para a igreja. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Está aqui, ó, o resumão. Quer ser cristão? É isso aqui. Levem os fardos pesados. Agora vamos raciocinar. O que é fardo pesado? Jesus disse, o meu fardo é leve. Ele está falando aqui de fardo pesado. Por que está pesado? A Escritura vai nos ensinar. O amor suporta todas as coisas. 1 Coríntios 13. Se alguém ama a Deus e ama ao próximo, o fardo de Jesus é leve. Se você não ama a Deus e não ama ao seu próximo, o fardo de Jesus é incarregável. E a lei de Cristo vai ser morte para você. Vai ser destruição para você. Então, quando Paulo está falando aqui para a igreja, levem os fardos uns dos outros, ele está falando do quê? De cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. E eu sei disso porque no versículo 1, o que é que ele vai dizer? No versículo anterior. Se algum de vocês for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais devem reconduzi-lo, restaurá-lo em mansidão. Cuidado, porém, para que nenhum de vocês seja tentado. Então o segredo está aqui. E por que isso aqui é tão relevante? Por que isso é tão importante? Porque isso aqui, quando você internalizar que o seu ministério é isso aqui, a sua cabeça vai mudar completamente. E você vai começar a perceber que muitas das coisas que são
motivos de crise dentro da igreja, eles vão desaparecer completamente. Vão deixar de ser motivo de crise. Sabe por quê? Porque daqui em diante, quem conseguir internalizar essas ordens de Cristo, quando ele viu um problema dentro da igreja dele, quando ele viu um irmão que se ofende com ele, quando uma pessoa te ferir a sua face, em vez de ficar com raiva, em vez de você ficar irado, você vai ver uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para estabelecer a graça e a reconciliação. Você percebe como maluco isso é? Se você não internalizar isso, meu irmão, você nunca vai entender. Porque é que Cristo disse, se alguém ferir a sua face, ofereça outra. Você nunca vai entender. Nunca vai entender porque que ele fala, se alguém mandar você andar com ele, né, eu vou adaptar aqui a distância, 1 quilômetro, ande 2. Se alguém tentar lhe processar e tirar de você a sua túnica, deixe que leve também a sua capa. Não resistam ao perverso. Por quê? Porque as outras pessoas que estão aqui agora, elas não são inimigas de vocês, por mais que elas quisessem te matar. E isso é tão verdade, é tão loucura isso, quando você entende, que aí você vai começar a perceber por que é que Jesus na cruz, sofrendo a injustiça que sofreu, em vez de dizer, desça fogo dos céus e mata tudinho aí, tudo pecador ceboso, presta para nada. Ele vai dizer, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Será que quando uma pessoa, ela te maltrata, você consegue enxergar que a única pessoa prejudicada é ela? Você tem realmente visto as oportunidades de estabelecer essa reconciliação com as pessoas ao seu redor? Você tem visto a oportunidade de ajudar os seus líderes a carregar o fardo que eles têm? E nós líderes temos conseguido ajudar os liderados a carregar o fardo deles? Nosso problema é que a nossa visão é completamente oposta ao Espírito, e acho que a gente não está se ligando nisso. Lembrem-se disso, meus irmãos. Todas as vezes que alguém tiver um problema com vocês, todas as vezes que vocês se entristecerem com alguém, em vez de vocês se encherem de raiva, lembre-se que o seu propósito é exatamente o oposto. Tem que ser assim. Para Deus, meu irmão, a injustiça que você sofre é pequena se comparada à oportunidade que Deus tem e que Ele quer de manifestar a graça dEle. O que está escrito é o quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aqui não é apologia ao erro. Isso aqui não é pregando a tolerância ao pecado. Mas é porque é muito fácil, no processo de você querer odiar o pecado, você odiar os outros. É fácil. Mas a Bíblia diz, odeia o pecado. Odeia o que é mal, mas não odeia o outro. Então, usem essas oportunidades. O seu propósito de vida não é ser vingador. Deus é vingador. E Ele vai necessariamente retribuir sempre a cada um de acordo com o que faz. Isso não lhe diz respeito. Você não é vingador e nem juiz. Isso não lhe diz respeito se é que você é vazio de si mesmo. Amém? Seu propósito de vida, meu irmão, não é condenar pessoas ao inferno. Vai haver um dia em que todo mundo que está sentado aqui vai ser aperfeiçoado no corpo, na alma e no espírito. E seremos completamente santos. Isso vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. E aí a Bíblia diz, Jesus diz, que todos nós vamos nos assentar em cadeiras e nós iremos julgar o mundo. Nós iremos julgar o mundo. A Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos.
Vai haver o dia que você vai estar na cadeira de juiz, junto com Deus. Mas esse dia não é hoje. Não é agora. Agora ainda é a dispensação da graça, a dispensação da misericórdia. O seu objetivo tem que ser esse. Para você abordar uma postura dura contra uma pessoa, de você rejeitar uma pessoa, a gente tem na Bíblia exemplo disso. Por exemplo, a doutrina da excomunhão. É bíblica. Paulo vai ensinar quando é que a gente tem que excluir pessoas do nosso meio. Mas para você chegar nesse ponto, meu irmão, eu garanto que provavelmente eu e a maioria que está aqui não tem a paciência para chegar nesse ponto. A gente perde nossa paciência antes disso. Então que nós possamos desenvolver a nossa paciência, o nosso amor pelo próximo, a nossa misericórdia, a nossa compaixão. Eu fico pensando, quando eu trouxe essa palavra aqui, eu fiquei lembrando, orando ao Senhor, do testemunho do pastor Ricardo, que provavelmente todos aqui conhecem. Imagina se o cara que evangelizou ele tivesse tido a mentalidade que muitos de nós temos. Eu falei com ele em uma, falei com ele duas, falei com ele 3, ele não quer nada, então que se dane. Mas não, para quem não sabe, o pastor Ricardo, ele foi evangelizado por um homem de Deus que teve uma paciência, que foi a paciência de Jó. Ele ia na casa do pastor Ricardo, na época que ele não era convertido, e ele saía, deixava ele lá esperando, ia jogar a bola, voltava para casa tarde pra caramba. Deixava ele lá, de molho. E aí o homem de Deus fazia o quê? Ele dava um abraço e depois ia para casa. E depois no outro dia, ele vinha de novo. E ele ficou fazendo isso. Eu não sei nem quantas vezes. Vocês se lembram quantas vezes foi, pastores? Mas foi muitas vezes. Eu mesmo, por exemplo, eu só fui aceitar Jesus por volta dos meus 20 anos. Eu já tenho 27. Meus pais oraram por 20 anos. Então, que nós possamos chegar diante de Deus e nos questionar qual é o limite da nossa paciência. Qual é o limite da nossa misericórdia. E qual é o limite do nosso perdão. Amém? É isso, então o louvor pode subir. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque foi por causa da tua misericórdia, por causa da tua paciência, por causa da tua longanimidade, que nós podemos estar aqui hoje e dizer que somos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante da cruz, e sendo rejeitado, e sendo humilhado, e sendo maldito ali naquele lugar pelas pessoas que estavam ali, o Senhor não perdeu o foco na missão que o Senhor tinha. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus, a sermos pacientes e misericordiosos como o Senhor é. Nos ensina a essência de todo ministério, de todo chamado. Nos ensina a amar o Senhor verdadeiramente. E dessa forma amar os outros, os nossos irmãos. Nos guia em todas as coisas, Pai, para que nós possamos realmente fazer discípulos. Nos guia, Senhor, nessa misericórdia e nesse perdão, para que nós possamos ser uma igreja aprovada. Em nome de Jesus, Senhor, nos conduz nesse amor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui hoje. Ensina-os sobre essas coisas cada vez mais. Edifica-os na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém.